Encerramos o programa de ontem com a referência ao Evangelho de Jesus, dizendo que é uma riqueza de que o mundo anda esquecido. Só que, na verdade, vocês sabem, o mundo não anda. Sem Evangelho, sem Apocalipse, o mundo não anda. O mundo só anda e para adiante com o Evangelho, com o Apocalipse, que é o Evangelho moderno. E o versículo 7º do capítulo 8º deste livro, que é o mais importante para a atualidade, diz: O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados no mundo, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Ninguém, meus amigos, podia elucidar os textos com mais clareza ou expô-los com mais perfeição do que o fez o abalizado Gibbon. Os capítulos do filósofo cético que trataram diretamente do assunto precisam apenas que se lhe anteponha um texto, que se lhes cortem algumas palavras profanas para constituírem uma série de comentários aos capítulos 8º e 9º deste Apocalipse. Pouco ou mesmo nada é deixado ao professo intérprete que não seja citar as páginas deste grande Gibbon. O primeiro triste e pesado flagelo que caiu sobre o Império Romano do Ocidente, na sua descida para a ruína total, foi a guerra com os godos. Os godos que tinham no seu comando Alarico e que abriu caminho para incursões ulteriores. O imperador romano Teodósio morria em janeiro de 395. Antes do fim do inverno, já os godos com Alarico estavam em pé de guerra contra todo o império. A primeira invasão de Alarico assolou a Trácia, a Macedônia, a Ática, o Peloponeso, mas não atingiu a cidade de Roma. Na sua segunda invasão, entretanto, o general Godo atravessou os Alpes, atravessou os Apeninos e apareceu diante dos muros da cidade eterna, que em breve caiu como presa da fúria dos bárbaros. Saraiva e fogo, misturado com sangue, foram lançados na terra. Os terríveis efeitos da invasão gótica são representados como saraiva, devido ao fato de os invasores serem originários do norte. Fogo, por terem sido destruídos pelo fogo, tanto as cidades como os campos. E sangue, devido à terrível mortandade dos cidadãos do império pelos ousados e intrépidos guerreiros. O toque da primeira trombeta pode ser localizado por volta do fim do IV século em diante, e se refere a estas assoladoras invasões do Império Romano, evidentemente pelos godos. Não sei como a história do toque da primeira trombeta possa ser mais impressionantemente apresentada que pela narração gráfica dos fatos, tal como se encontra na história de Gibbon. Longos extratos mostram como Gibbon expôs ampla e perfeitamente o seu texto na história da primeira trombeta. A primeira tempestade que se desencadeou sobre o Império Romano e a primeira queda de Roma,
empregando as suas palavras em comentários mais diretos. E assim vemos o resumo do assunto. Abre aspas. A nação gótica estava em armas ao primeiro som da trombeta, e na invulgar aspereza do inverno, os godos puseram a rodar os seus pesados carros sobre o largo e gelado leito do rio. Os campos férteis da Córcega e da Beócia foram inundados por um dilúvio de bárbaros. Os homens e mulheres foram massacrados. Gados das aldeias em chamas foram levados. Os profundos e sangrentos traços da marcha dos godos podiam ainda descobrir-se facilmente alguns anos depois. Todo o território da Ática foi amaldiçoado pela nefasta presença de Alarico. Mais afortunados, os habitantes de Corinto, Argos, Esparta, foram poupados pela morte ao espetáculo da conflagração das suas queridas cidades. Numa estação de frio tão extremo que os leitos dos rios estavam secos, Alarico invadiu os domínios do Ocidente. Um solitário velho de Verona, o poeta Claudiano, pateticamente lamentava o destino das árvores, suas contemporâneas, que tinha de arder na conflagração de todo o país. Notem bem as palavras da profecia. Queimou-se a terça parte das árvores, e o imperador dos romanos fugiu diante do rei dos godos. Levantou-se uma tempestade furiosa entre as nações da Germânia, de cujo extremo setentrional os bárbaros marcharam até quase às portas de Roma. Concluíram a destruição do Ocidente. Fecha aspas. E nós continuaremos no próximo programa ainda falando a respeito da invasão dos godos sob o comando de Alarico ao Império Romano, para entendermos bem o texto desta primeira trombeta a soar no Apocalipse. Isso numa das vezes que ela soou na humanidade, porque há outras, certo? Então, até o próximo programa e aquele fraternal abraço.